Mais de 6 milhões de corpos ao meu redor, muitas histórias de aparições, de fenômenos estranhos, de vultos, de vozes. Bem-vindo ao Império dos Mortos. Fala, meus queridos, aqui é Léo Martins, o cientista de chinelo, e o canal tem esse nome porque eu gravo meus vídeos no meu horário de folga. E a gente está aqui agora em Paris, capital da França, para o nosso rolê assombrado já tradicional. Eu inclusive dedico esse vídeo aos meus amigos Chico e Valkyria, que são mais apaixonados por Paris do que eu. Eu já até tenho um vídeo aqui em Paris, um outro lá da aba de curiosidades, quando eu falei de São Paulo Shen, um santo católico que é chinês. Dei uma olhada lá. Falando um pouquinho de Paris, eu tinha muito preconceito, para ser honesto, em relação à cidade, porque eu acreditava que as pessoas falavam demais, como se o lugar fosse melhor do que de fato era, como se as pessoas estivessem querendo pagar de rica, sabe? De, que legal, tô em Paris. Mas eu caí do cavalo, porque o lugar é muito mais legal do que eu conseguia imaginar, e do que as palavras dizem. Realmente é um lugar extraordinário. A cidade foi fundada mais ou menos há 2000 anos, numa ilhota aqui do Rio Sena. Vocês acabaram de ver a gente passando por lá, em cima da ponte Alexandre III. Olha aí o Moulin Rouge. Lembra do filme? Pois é, Paris tem uma riqueza cultural absolutamente gigantesca, né? Com pensadores, escritores, estilistas, chefes de cozinha extremamente importantes. A história da França está profundamente misturada com a nossa no Ocidente por conta, entre outras coisas, da Revolução Francesa, que é um marco naquilo que a gente conhece como Estado de Direito, como democracia, como direitos humanos, enfim. E até dá para dar um sentido um pouco no clima da cidade, embora romantizado, mas por que não romantizar Paris, né? Com aquele filme Meia-Noite em Paris. Sugiro vocês darem uma olhada. Mas quando a noite cai sobre Paris, tudo muda. A cidade já é conhecida pela sua beleza noturna, pelas suas praças, pela Avenida Champs-Élysées, que fica absolutamente linda durante a noite, pela Torre Eiffel, que fica dourada e piscando. A cidade é até conhecida como Cidade Luz, apesar de ser por outro motivo, pelas contribuições culturais na história da humanidade. Mas também um véu sombrio desce sobre a cidade nessa hora, e foi exatamente por isso que a gente escolheu a noite para visitar as catacumbas de Paris. A gente está aqui no alto da Torre Eiffel, menos 4 graus, fora a sensação térmica causada pelo vento, mas a gente vai descer daqui e ir direto para as catacumbas. Quando você chega à entrada das catacumbas, você poderia até passar direto, se não fosse pela fila, porque essa entrada ela é bem discreta e não tem nada de especial. E quando você entra, paga o ingresso e tudo mais, você encontra essa placa na entrada dizendo: pare, este é o Império dos Mortos. Já bem assustador, né? E placas pelo caminho vão te indicando o que esperar. As pessoas vão se amontoando no começo, na entrada, vendo as explicações e os primeiros túneis, mas como é uma rede muito extensa, de muitos quilômetros de túneis, as pessoas vão se espalhando e chega um momento em que lá dentro você se encontra completamente sozinho. Essa rede de túneis que a gente conhece como catacumbas de Paris passam por toda a cidade, por baixo dela, e você inclusive em vários pontos encontra placas falando o nome das ruas debaixo das quais você passa, naquele exato momento. Muitos turistas dizem que nas suas filmagens feitas aqui dentro e fotos aparecem coisas estranhas, aparecem luzes, aparecem vultos, e eles também relatam sussurros e vozes. Parte do meu objetivo filmando aqui é ver se a gente consegue registrar alguma coisa. Aqui tem coragem. Esses túneis foram escavados ao longo de séculos e séculos desde a ocupação dos romanos. Os túneis estavam abandonados depois de muitos séculos de uso e exploração. Por isso que as pessoas começaram a trazer, as autoridades começaram a trazer os corpos aqui para baixo.
A abertura dos túneis para visitação pública começou no século XIX, e foi aí que o pessoal começou a arrumar os ossos, enfim, de uma forma estética. Parte das catacumbas é exatamente um ossário, que começou a ser organizado em 1785, mais ou menos, quando o cemitério o cemitério dos Inocentes, ficou lotado, e outros cemitérios de Paris também, e isso começou a trazer uma série de problemas de saúde para a população. Então, várias ossadas, 6 milhões aproximadamente. Ô louco. Milhões aproximadamente. Ô louco. Mais de 6 milhões foram trazidos para cá. E aí começaram a acontecer aqui embaixo cerimônias, até cerimônias satânicas e coisas assim, mas também casamentos, ensaios fotográficos, rituais religiosos dos mais diversos tipos, até exposições de arte. E aí na Segunda Guerra Mundial, até os soldados franceses e até alemães usaram os túneis. As catacumbas aparecem em vários filmes e livros. Só para a gente exemplificar alguns: O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, e Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ao longo dos séculos, as catacumbas acumularam relatos de todos os tipos. Os mais comuns são de uma mulher de branco, que seria vista em alguns túneis, passando rapidamente, desaparecendo sem explicação. Ao mesmo tempo, algumas pessoas dizem ouvir sussurros, vozes estranhas, sem ter ninguém por perto, ou vultos passando pela visão periférica e desaparecendo igualmente rápido. Tem uma história também de uma câmera que foi encontrada aqui dentro, sem sinais de a quem ela pertenceria, e quando você vê as filmagens, eu cheguei a ver, você vê a pessoa andando pelos túneis como se estivesse assustada e fugindo de alguma coisa, e de repente um barulho e a câmera cai e fica filmando só um pedacinho assim do chão, como uma poça d'água, e a pessoa não é conhecida, nunca foi encontrada, e isso só alimenta uma série de teorias em relação às catacumbas. Há também uma história de uma maldição, segundo a qual, se você se perde dentro das catacumbas, isso é sinal de que você vai morrer no intervalo de 1 ano a partir dali. Como se fosse uma maldição mesmo, um mau agouro. Tudo isso é alimentado por uma série de fatores. Mortes reais já aconteceram aqui dentro também, porque já houve desabamentos dentro do túnel. Lembrem-se de que eu mencionei que durante a Segunda Guerra esses túneis foram usados, tanto por soldados franceses quanto por nazistas. Então gente já morreu aqui de diversas formas. Além disso, os corpos que foram trazidos para cá, eles foram, na perspectiva de muita gente, objeto de profanação, porque eram pessoas que estavam enterradas lá no cemitério dos Inocentes, eram pessoas que estavam enterradas lado a lado, né, com familiares, com pessoas que eram importantes, marido e mulher, e aí esses corpos foram tirados de lá e a princípio jogados meio de qualquer jeito aqui nas catacumbas, e depois organizados de uma forma estética, mas que obviamente não respeitava a origem dos corpos, qual parte que pertencia a qual corpo, quais corpos que estavam originalmente juntos. Então, muitas pessoas acreditam que os espíritos estão profundamente insatisfeitos com o destino que foi dado aos corpos deles. E de qualquer forma, independente da existência ou não do sobrenatural, há alguns fatores humanos que sabidamente existem, que certamente conseguem explicar no mínimo a grande maioria dos casos, e que a gente deve levar em conta em primeiro lugar, em busca das explicações mais simples. O lugar por si só, ele cria uma série de expectativas em relação ao tema. A gente sabe que o cérebro ele preenche expectativas, então se você entra num lugar que tem fama de assombrado, a chance de você ver alguma coisa é muito maior do que em um lugar que você não acredita que seja assombrado. Há pesquisas que foram feitas usando fotografias em lugares assombrados que mostram isso.
Você dizia para as pessoas que o lugar X era assombrado, ou para outras pessoas do experimento você dizia que era o local Y, e as fotos advindas desses lugares eram reconhecidas como tendo anomalias pelos voluntários na medida exata em que eles acreditavam que aquele lugar e não o outro era assombrado, entendeu? Então bastava dizer que o lugar era assombrado e as fotos tiradas naquele lugar tinham mais detalhes estranhos, manchas estranhas, luzes estranhas do que outros lugares que não eram assombrados, mas na verdade nenhum deles era só uma manipulação do experimento para ver o tanto que a sugestão em cima das pessoas fazia com que elas identificassem coisas assombradas nas fotos dos lugares. A mesma coisa é de se esperar que aconteça aqui dentro. E esses efeitos inclusive acontecem a despeito das crenças conscientes. Você acreditar ou não acreditar em fantasmas ajuda só uma parte, estimular o seu cérebro a enxergar coisas onde possivelmente não há. Como no meu caso, por exemplo, né, que eu sou bastante cético em relação a uma série de coisas, vocês viram lá atrás o susto que eu tomei quando a moça começou a gritar. Eu realmente me assustei naquela hora. Além disso, as catacumbas são um ambiente de pouca estimulação sensorial, é tudo muito escuro. E a gente sabe que o cérebro preenche lacunas em situação de pouca estimulação sensorial. Além disso, com as caveiras e com tudo de mórbido que existe aqui dentro, você naturalmente é levado a pensar em termos de morte. Mesmo que você não veja nada, enfim, o assunto fica na sua cabeça. Enquanto eu caminhava por dentro das catacumbas, o tempo todo eu pensava sobre a finitude humana, sobre questões existenciais. Tudo isso prepara um cenário para que o seu cérebro naturalmente fique mais propenso a juntar padrões, a conectar estímulos e projetar esses medos e sensações e imaginário coletivo no ambiente. Então a chance de você ver alguma coisa, mesmo que não haja, é muito grande. Então, como os túneis são muito vastos e interconectados e abafados, como se fosse um labirinto, às vezes algo que foi dito longe de você chega na forma de eco, de som que vem reverberando pelas paredes. Então é perfeitamente esperado que você escute algum cochicho, alguma coisa, e olhe ao redor e não veja absolutamente nada. Então una isso a toda aquela questão que eu comentei das expectativas, do que você esperava ver, até inconscientemente, ou da sua expectativa de que houvesse espíritos insatisfeitos lá dentro, zangados, almas penadas, enfim. Tudo isso cria um cenário muito propício para você interpretar que o que você está vendo ali dentro são fantasmas. O mesmo vale para as sombras, para os vultos que vão passando e às vezes você não vê a pessoa, mas você vê o reflexo rapidamente passando, porque vocês têm que se lembrar de que é uma rede, é um labirinto lá dentro. Tudo isso junto explica provavelmente a grande maioria dos casos, no mínimo. E se houver algo além disso, são necessárias evidências muito mais fortes para que a gente descarte essas possibilidades mais simples. A gente acabou de sair lá das catacumbas, eu ainda não vi as filmagens, não sei como ficou, não sei se a gente captou alguma coisa. Então se você encontrou alguma coisa diferente, deixa aí na descrição, comenta o momento exato, deixa um like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Compartilha o vídeo lá nos grupos de WhatsApp da sua família, sempre que alguém mandar um ursinho de bom dia. Siga a gente nas redes sociais. A gente tá no alto da Torre Eiffel, tá gelado aqui. Até mais, fui! Frio!